Olá galera, tudo bem com vocês? Mais uma vez estamos aqui para a nossa aula de número 2 do conteúdo de estatística básica. Na nossa aula anterior, na aula 1, nós falamos sobre os elementos da estatística, como o que é população, certo? Amostra, as variáveis, os tipos de variáveis, falamos um pouco sobre cada uma delas e fizemos exercício em relação a definir quais são as variáveis, com base nos questionamentos. Nessa segunda aula, nós iremos aprender como construir uma tabela de frequência, ou a nossa distribuição de frequências também pode ser chamada. Qualquer retorno, qualquer dúvida, sugestão, está aí mais uma vez na sua tela, manuel_profmata@hotmail.com. Certo? Então vamos começar a nossa aula com uma situação hipotética. Vamos lá. Uma entidade representativa dos moradores de um bairro de Natal queria traçar o perfil de frequentadores de um parque da cidade. Uma equipe de alunos do professor Manuel, contratada para realizar o trabalho, elaborou questões a fim de reunir as informações procuradas. Numa manhã de quarta-feira, 20 pessoas foram entrevistadas. Os resultados mostrados na tabela a seguir. Então aí, gente, eu tenho as variáveis sexo, idade, a frequência semanal no parque, quantas vezes frequentou o parque, estado civil, meio de transporte utilizado por essas 20 pessoas, o tempo de permanência no parque e a renda familiar mensal, para saber mais ou menos o público que frequenta esse parque, em salários mínimos. Tá aí. Seguindo adiante, o que é uma distribuição ou uma tabela de frequências? Olha só, gente, a tabela de frequências é um arranjo de valores que uma ou mais variáveis tomam em uma amostra. A partir do momento que eu coletei essas variáveis, o que me resta agora é fazer o tratamento dessas informações. Aqui eu tenho os dados brutos. Então, na tabela de frequência, eu vou tratar cada uma das variáveis que seja de meu interesse. Se eu coletei todas essas variáveis numa pesquisa, pensa que todas essas variáveis, creio eu, que todas essas variáveis serão importantes. Você não vai consultar em uma pesquisa algo que não seja interessante para você na pesquisa. Então, quando eu tenho a tabela de frequências, eu vou traçar a frequência absoluta e frequência relativa. O que é a frequência absoluta? Representa o número de vezes que um valor da variável é citado, representado por NI, certo? Isso aqui é uma notação apenas que é adotada na estatística, que a gente segue, porque isso aí vira um padrão universal. Frequência relativa representa a frequência absoluta em relação ao total de citações. Ou seja, gente, a frequência relativa nada mais é do que eu vou pegar a frequência absoluta, ou seja, o número de vezes que um valor da variável é citado, e dividir essa frequência absoluta pelo total, no caso de entrevistados, nesse nosso exemplo aí. Certo? Vamos à frente. Olha só, mais uma vez está aí a tabela. Vamos escolher uma variável dessa aí para a gente construir a nossa tabela de frequência, ou distribuição de frequências, como você queira chamar. Olha aí, eu escolhi a distribuição da variável sexo. Vou pegar as informações da variável sexo aqui, certo? Os sexos são masculino ou feminino, dessas 20 pessoas entrevistadas. E aí eu tenho sexo, masculino ou feminino. Frequência absoluta é quantas pessoas das 20 entrevistadas são do sexo masculino, 12 pessoas. E quantas são do sexo feminino? 8 pessoas. A soma, gente, da frequência absoluta na tabela tem que dar sempre o total de entrevistados, sempre o total da amostra. Certo? Frequência relativa. O que é frequência relativa? Nada mais esse 0,6 é o quê? É 12, certo? A frequência absoluta, dividido pelo total de entrevistados, 20. 12 dividido por 20 dá 0,6. Isso em porcentagem, que também está na tabela de frequências. Eu vou pegar 0,6 e multiplicar por 100, dá 60%. Sexo feminino, 8 pessoas. Frequência relativa, 8 dividido por 20, que vai dar quanto? 0,4. Multiplica por 100, eu tenho o percentual de 40%. Sempre a soma da frequência relativa, essa soma tem que dar quanto? 1, que é o todo, a entrevista toda, a quantidade total de entrevistados. E aqui vai dar sempre o quê? 100%, que é o máximo. Você vai somar a porcentagem de cada uma,
de cada classe dessa aqui, essa aqui é uma frequência de classes, cada uma soma no total, independente da quantidade de classes, você vai ter que dar sempre 100%. Tá bom? Se der menos ou se der mais, tem alguma coisa errada aí na tua conta. Pegando agora a distribuição de variável estado civil. Lá na pesquisa, quais foram os itens de estado civil? Casado, separado, solteiro ou viúvo. Quantidade de casados dentro do total dos 20? 8. Separado? 3. Separado ou separada? Né? Solteiro ou solteira? 7. Viúvo ou viúva? 2. Somando 20 pessoas. O que é a frequência relativa? Olha só, a quantidade de casados é 8 dividido por 20, dá 0,4. Multiplicado por 100, 40% representa a quantidade de casados. Separado, 3 dividido por 20, dá 0,15, 15%. E assim sucessivamente. Solteiro, viúvo. E aqui, ó, a soma dá 100%. Frequência relativa, a soma vai dar 1. E sempre a soma da absoluta da quantidade de entrevistados. Ok? Olha só, como construir isso aí? Quando os valores assumidos por uma variável pertencem a um determinado intervalo real, não é aquela coisa, não é aquele valor inteiro, né? Construímos a tabela dividida em classes. Isso é só uma parte teórica de como você construiu passo a passo. Cada intervalo construído ele é fechado à esquerda e aberto à direita. Lembrar aquela parte de intervalos fechados e intervalo aberto. Quando é que o intervalo se ele é fechado à esquerda, significa que o número da esquerda ele pertence ao intervalo. Se ele é aberto à direita, significa que aquele último número, aquele extremo, né, da direita, ele não pertence ao intervalo. Certo? São todos valores menores que eles. O intervalo de cada classe recebe o nome de amplitude. Esse intervalinho recebe o nome de amplitude. Como é que eu obtenho essa amplitude? Eu vou sempre pegar o maior valor menos o menor valor. Escolhe a quantidade de frequência de classe, é uma escolha sua, quantas classes eu quero, certo? Cuidado para não escolher muito pouco, nem escolher demais, porque senão os resultados ficam a disparidade muito grande, certo? Mas você escolhe a quantidade que você quiser, a pesquisa é tua. Você vai fazer o que agora? Divide a amplitude que você pegou, o maior valor menos o menor, vai ter um resultado, e divide pela quantidade de classe que tu quer. Isso aí você vai obter o intervalo, certo? Dessas classes. Se o resultado dessa divisão for inteiro, o intervalo é exatamente esse resultado inteiro. Se não for um resultado fracionário, você arredonda para o inteiro seguinte. Voltamos agora a essa tabelinha, onde vocês estão vendo aí a nossa tabela da idade, onde eu tenho aqui a menor idade, né, 19 anos, a maior idade, 56. Né? Vou fazer agora a distribuição da variável idade. Olha só, vamos calcular a amplitude. O que é amplitude? 56, o maior menos o menor, dá 37. Eu vou escolher aqui 8 classes para construir essa minha tabela. Então, qual é o próximo passo? Vou dividir 37, a amplitude, por 8. Deu 4,625. Logo, eu vou arredondar para quanto? Para 5. Então, o intervalo será de 5 em 5. Olha só, a menor, 19 com 5, 24. Então, 19 é intervalo fechado. 19 faz parte desse intervalo. 24, não, intervalo aberto. Aí agora eu começo de onde? Do 24. 24 fechado, 29 aberto. 29 fechado, 34 aberto. E assim sucessivamente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 classes. Então, quantas pessoas tem de 19 até 23 anos, antes de 24, né? Valores menores que 24? 3 pessoas. De 24 agora, entrando 24, até menores que 29, 4. De 29 até menores que 34, 3. E assim sucessivamente. Para construir a frequência relativa, o que é que eu faço aqui? Ó? 3 dividido por 20, 0,15, 15%. 4 dividido por 20, 0,20, 0,2, 20%, multiplicando por 100. E assim sucessivamente, como sempre, ó, a soma aqui vai dar 20, a soma desses aqui vai dar 1, e a soma das porcentagens dá sempre 100%. Vou pegar a mesma variável agora, escolhendo 5 classes. Olha só a minha tabela. O que vai ocorrer? Vou pegar 37 dividido por 5, dá 7,4. Logo, vou pegar meu intervalo para o inteiro seguinte, de 8 em 8. 19 mais 8, 27. Fechado no 19, aberto no 27. Então, aqui eu começo do 27 mais 8, 35. 35 mais 8, 43. E assim sucessivamente.
5 classes. Vou fazendo de 19 a 27, agora tem quantas pessoas? 4. 4 dividido por 20, 0,2. 0,2 vezes 20, 20%. Tenta reconstruir essas mesmas tabelas com essas variáveis em casa, sem olhar. Depois tu olha novamente e vê como é que se faz, tá bom? Ou tira dúvida em sala de aula. Vou deixar esse exercício aí para vocês, ó. Os dados seguintes referem-se ao tempo de espera em minutos de 30 clientes em uma fila de banco, em um dia de grande movimento. Então está aqui, ó, 30 pessoas. Uma passou 23 minutos, outra 19, outra 7, outra 21, outra 16 e assim sucessivamente. Construa a tabela de frequência agrupando as informações em classe de amplitude igual a 5. Então ele quer a classe de amplitude de 5 em 5, a partir do menor tempo encontrado. Tá bom? Então vai lá, gente, construir vocês em casa. Olha só essa situação aqui, um novo exercício. Em uma pesquisa socioeconômica sobre itens de conforto, perguntou-se a cada um dos 800 entrevistados quantos aparelhos de TV há em sua casa. Então aqui eu tenho agora a tabela dada, sendo que ela não está totalmente preenchida. Então 20 pessoas não têm nenhum aparelho em casa, certo? 30 pessoas têm 4 aparelhos em casa. Complete a tabela. Suponha que levantamos... Letra A, completa a tabela. Letra B, suponha que levantamentos posteriores mostraram que o resultado dessa amostra representam, em termos da frequência relativa, a distribuição do número de aparelhos de TV de toda a população, no universo de 680 mil domicílios. Qual o número daqueles que há exatamente um aparelho? Certo? Então, aqui o que ele quer dizer é o seguinte, suponha que isso aqui reflete realmente a realidade, vou preencher a tabela e a partir daí, se for um universo, isso aqui for uma amostra que representa um universo de 680 mil domicílios, qual é o número daqueles que há exatamente um aparelho de TV? Vamos lá, continuando. Gente, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, olha, com base nessa tabela que foi dada para a gente, é o seguinte. Eu vou pegar aqui, do que eu tenho aqui, 7,5%, se aqui é 7,5%, dividir por 100, vai dar quanto? 0,75, ou seja, 7,5 dividido por 100. A partir disso aí, esse número aqui, ó, se são 800 o valor da amostra, eu vou pegar esse 0,075 e multiplicar por 800. Já matei essa daqui, que tem 3 aparelhos de TV. Se aqui deu 0,6, se eu multiplicar por 100, eu já vou ter o meu percentual. Se eu pegar esse 0,6 e multiplicar pelo universo de 800 da amostra, eu vou ter a quantidade de casas que tem 2 aparelhos de TV. Tá bom, gente? E aí, continuando, se aqui a frequência absoluta é 20, eu vou pegar 20 e dividir por 800. E aí eu já tenho o valor da frequência relativa. Esse resultado aqui, multiplica por 100, eu já tenho o percentual. Da mesma forma, para 4 aparelhos, está bem simplesinho. 30 dividido por 800 é o valor da minha frequência relativa. Se eu pegar 30 dividido por 800 e multiplicar por 100, eu tenho o meu percentual. Gente, muito fácil. Se a soma de tudo isso aqui dá 800, a soma disso aqui eu sei que dá 1, e a soma de tudo isso aqui dá 100%, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou pegar isso aqui, ó, certo? Somar tudo isso aqui e fazer 800 menos esse, menos esse, menos esse, menos esse. O que sobra é a frequência absoluta de um aparelho de TV. Mesmo caso, eu vou fazer 1 menos o resultado desse, menos o resultado dele, menos esse, menos esse. Vai dar o resultado desse. E assim sucessivamente. E aí a tabela que eu vou ter para vocês aí vai ser o seguinte, ó, 800 menos 480, menos 60, menos 30, menos 20. E eu vou ter 210 residências com um aparelho e assim sucessivamente nessa amostra. Tá bom? Para responder a alternativa B, fazendo essa suposição aí, o que é que eu tenho? Ele quer com exatamente um aparelho, que tem, eu já encontrei que dá o quê? 26%. Então, vou pegar 680 mil, que multiplica 26%, corta aqui, ó, esses zeros, vai dar 6.800 vezes 26, e vai dar um total de 178.500 domicílios. Tá bom, gente? Muito obrigado por essa aula. Até a próxima. Estudem em casa. Um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser.